Olá, que a gente tenha um dia iluminado e uma semana cheia de coisas boas. Estamos aqui de novo para mais uma conversa e hoje o foco é uma figura que, nossa, marcou a história, João Calvino. Peça-chave na Reforma Protestante, né? A base da nossa conversa hoje é um capítulo do Livro dos Mártires. A ideia é pegar o essencial mesmo, sabe? O mais interessante desse material para a gente entender melhor quem foi Calvino e qual o legado dele. Vamos mergulhar nisso? Com certeza. E Calvino não é uma figura, assim, simples de entender, né? Ele mexe com teologia, claro, mas também com história, com política. O impacto dele chega até nós e ainda gera muita discussão. É quase impossível entender a reforma e até certos aspectos do mundo moderno sem passar por ele. Certo, certo. Vamos começar do começo, então. O texto que a gente está usando diz que ele nasceu lá em Noyon, na França, 1509, e parece que teve uma educação bem cuidada em gramática, até com um professor famoso na época, o Maturino Cordelius, e depois filosofia. E tem uma curiosidade, desde menino já era visto como bem religioso, sabe? Até meio sério. Parece que dava bronca nos colegas mais bagunceiros. Pois é. E o caminho parecia todo traçado para ele virar padre, né? O texto fala que ele recebeu uns benefícios eclesiásticos, que é tipo cargos e rendas da igreja, bem cedo. Primeiro uma capelania, depois um cargo de reitor numa paróquia, aí trocou por outra. Tudo indicava uma carreira na igreja mesmo. Exatamente. Só que aí, bom, o pai dele teve outra ideia. Mandou o filho estudar direito. E o Calvino, olha só, topou na hora. O interessante é que o nosso material sugere um porquê bem forte para isso, né? Nessa época, Calvino já andava lendo a Bíblia por conta própria e estava começando a achar as práticas da Igreja Católica meio problemáticas. A fonte usa a expressão repugnância pelas superstições do papado. Forte, né? Nossa, bem direto. E essa mudança de planos foi tão séria que em 1534 ele renunciou oficialmente a todos aqueles cargos que tinha na igreja. Abriu mão de tudo. E ele se jogou nos estudos, pelo visto, avançou muito no direito, mas olha que interessante, não largou teologia. Continuou estudando por fora e ainda aprendeu grego com um tal de Volmar. Parece que essa fase foi um boom intelectual para ele, né? Direito, teologia, línguas antigas, caramba! Sim, sim. Foi um período de formação intelectual intensa. Essa base em leis, combinada com a paixão pela teologia e o acesso aos textos bíblicos nas línguas originais, com certeza moldou a forma como ele pensaria e escreveria mais tarde. Não é à toa que a obra dele é tão sistemática, né? Vem daí. Aí, depois da morte do pai, ele voltou para Noyon, a cidade natal, mas logo foi para Paris. E lá aconteceu uma confusão, né? Um discurso de um reitor da universidade, Nicolas Cop, que parece ter sido preparado ou pelo menos inspirado por Calvino. Nossa, deu o que falar. Deu mesmo. O texto diz que esse discurso tinha um tom bem reformista e isso gerou uma onda de perseguição contra os protestantes na cidade. Fez barulho. Muita perseguição. E Calvino teve que fugir. Foi para um lugar chamado Sanstonhe. E foi nesse período meio escondido que ele conheceu a rainha de Navarra, irmã do rei da França, que simpatizava com a reforma. Figura importante também. Essa necessidade de fugir, de se esconder, acaba sendo um ponto de virada na vida dele. Ele até tentou voltar para Paris em 1534, mas a perseguição estava pesada demais. A violência contra quem pensava diferente o convenceu a deixar a França de vez. E foi mais ou menos nessa época que ele escreveu um tratado sobre um tema bem teológico. É o que acontece com a alma depois da morte. Mostra que, mesmo na instabilidade, a cabeça dele estava focada nessas questões, né? Impressionante. Aí ele foi para Basileia, na Suíça, que era um lugar mais seguro na época. E lá, continuou estudando, aprendeu hebraico. Pensa. E produziu a obra que o deixaria famoso, A Instituição da Religião Cristã, publicada em 1536. A grande obra dele. E o mais curioso é que ele dedicou o livro ao rei da França, Francisco I. Talvez uma tentativa de explicar as ideias, de se defender.
Quem sabe, né? Uma jogada política, talvez. Pode ser. O fato é que a publicação deu a ele um nome na Europa. Mesmo que, segundo o relato que a gente tem, ele buscasse uma vida mais quieta, dedicada aos estudos. Ele também escreveu um texto defendendo os protestantes que sofriam na França, sempre ativo na causa. Sim. E ele não ficou parado só na Basileia. O material menciona uma viagem importante para a Itália, para visitar a Duquesa de Ferrara. Ela é descrita como uma nobre muito religiosa e apoiadora da reforma, que o recebeu super bem. Essas conexões com figuras influentes eram cruciais, né? Para fortalecer o movimento reformado que ainda estava começando e enfrentava muita oposição. A história dele em Genebra começa de um jeito, nossa, quase cinematográfico. Ele queria ir para Estrasburgo ou talvez voltar para Basileia, mas estourou uma guerra que bloqueou as estradas. Impediu a passagem. Exato. O único jeito era passar por Genebra. E tem uma citação aqui de um historiador, Bayle, que é ótima. Era o destino dele se estabelecer em Genebra, e quando quis ir além, foi detido como por uma ordem do céu. Parece coisa de filme mesmo. Destino total. É uma passagem marcante. E mal chegou na cidade, foi praticamente intimado a ficar. O pessoal da igreja local, o consistório, que era tipo o conselho da igreja, junto com os governantes da cidade e o povo, elegeram ele pastor e professor de teologia, isso em agosto de 1536. Chegou e já foi cooptado. Totalmente. Dizem que ele até tentou recusar a parte de ser pastor, queria só dar aulas, mas acabou aceitando os 2 cargos. Uma chegada totalmente inesperada que mudou Genebra para sempre, né? E ele chegou chegando, como se diz. Uma das primeiras coisas que fez foi propor um juramento de fé para toda a população, basicamente dizendo, ok, a gente segue a reforma aqui, rompemos com o Papa. Bem direto ao ponto, mas logo pintou um problema. Genebra tinha uma relação política com a cidade de Berna, que era a mais poderosa na época. Ah, sim. E Berna tinha suas próprias regras sobre como celebrar os sacramentos, a ceia e o batismo. Calvino e outro pastor importante, o Guilherme Farel, não concordaram com essas regras vindas de fora, bateram pé. E essa teimosia custou caro? Por se recusarem a seguir as normas de Berna na celebração dos sacramentos, Calvino, Farel e mais um pastor foram Simplesmente expulsos de Genebra. expulsos. Os síndicos, que eram os principais magistrados da cidade, convocaram uma assembleia e o povo decidiu pela expulsão. Ou seja, a mesma cidade que o chamou pelo céu, agora o estava chutando para fora. Que reviravolta, hein? Uma relação de amor e ódio já no começo. Expulso de Genebra. Para onde ele foi? Estrasburgo, né? Isso, voltou para Estrasburgo. E não ficou de braços cruzados, imagino. De jeito nenhum. Ele organizou uma igreja lá para outros refugiados franceses que estavam por lá, virou o pastor deles e ainda conseguiu um posto de professor de teologia na cidade. Parece que ele transformava qualquer situação em oportunidade de trabalho, né? Incansável. Muito produtivo. Sim, foi um período bem produtivo em Estrasburgo. Mas Genebra começou a sentir falta dele. O texto que estamos usando diz que o povo de lá pediu intensamente para ele voltar. Ficaram órfãos, de certa forma. Ah, é. Que interessante. Depois de pensar um pouco, afinal, ele tinha sido expulso, né? Não era uma decisão fácil, Calvino aceitou. Voltou para Genebra em setembro de 1541 e, dizem, foi recebido com festa. A cidade percebeu que precisava da liderança dele. E dessa vez ele voltou com tudo, né? A primeira coisa que fez, segundo o relato, foi organizar a igreja de um jeito bem estruturado. Exato. Criou regras claras de disciplina eclesiástica e uma espécie de tribunal da igreja com poder para repreender e até excomungar, ou seja, excluir da comunidade quem não andasse na linha. Mão firme. Estava determinado. Ele estava claramente determinado a fazer de Genebra um modelo de cidade reformada, bem organizada e moralmente rigorosa. Era o projeto dele. E essa organização incluía o consistório, aquele conselho da igreja que eu mencionei, que passou a ter um papel central na supervisão da vida moral e religiosa da cidade. Era um sistema bem definido, que buscava aplicar os princípios da reforma em todos os aspectos da vida comunitária. Isso, claro, também gerou atritos e resistências ao longo do tempo, não foi um processo tranquilo. Bom, e aí a gente chega num ponto que não dá para evitar, porque é talvez o mais polêmico e usado até hoje para atacar Calvino,
o caso de Miguel Servetti. Ah, sim. O caso Servet. O próprio texto que estamos analisando reconhece isso. Diz que os críticos adoram jogar na cara a frase Calvino queimou Servetti para desqualificar ele e as ideias dele. Vamos tentar entender o que aconteceu ali com base no que a gente leu. É fundamental mesmo colocar isso no contexto da época. O século XVI não era exatamente um paraíso da tolerância religiosa, né? Longe disso. O texto ressalta que os verdadeiros princípios da tolerância eram muito pouco compreendidos. E o que é impressionante, ou talvez chocante, é que a execução de Servetti, que era um médico e teólogo espanhol que negava a doutrina da Trindade, algo considerado heresia gravíssima por quase todos na época, católicos e protestantes, Sim, gravíssimo para eles. não foi uma decisão isolada de Calvino. Outros líderes importantes da reforma apoiaram a sentença de morte. O material que a gente tem cita Melanchthon, o braço direito de Lutero, dizendo que o governo de Genebra agiu corretamente ao condenar Servetti. Nossa, Melanchthon disse isso? Disse. E Farel, o colega de Calvino em Genebra, disse que ele merecia a pena capital. E tem Martin Bucer, outro reformador, que chegou a dizer que Servetti merecia algo pior que a morte. Caramba, pesado. Muito. Isso não torna a execução menos trágica, óbvio, mas mostra que a ideia de punir hereges com a morte era, infelizmente, comum naquele tempo. Não era exclusividade de Genebra ou de Calvino. Entendi. E qual foi o papel específico de Calvino nisso tudo, segundo o relato que a gente tem? Bom, ele denunciou Servetti quando ele apareceu em Genebra e, sim, participou do processo contra ele. Mas o texto afirma que ele não queria que Servetti fosse queimado vivo, que era a pena padrão para heresia na época. Ah, ele não queria a fogueira. Parece que não. Atribuem a ele frases como quero que se diminua a severidade do castigo e tentamos mitigar a severidade do castigo, porém em vão. Inclusive, parece que o Farel até o criticou por tentar aliviar a pena. E Calvino também teria visitado Servetti na prisão várias vezes, tentando convencê-lo a abandonar as ideias dele, que Calvino via como blasfêmias horríveis. Tentou a conversão até o fim. Certo. E tem outro ponto que o texto levanta, né? Contra aquela ideia de que Calvino mandava em tudo em Genebra e podia ter soltado Servetti se quisesse. Exato. O relato lembra que os mesmos governantes que condenaram Servetti já tinham expulsado o próprio Calvino da cidade anos antes. Lembra? Verdade. Tinha esquecido disso. E que Calvino vivia tendo atritos com eles por outros motivos. Não era um poder absoluto, longe disso. Além disso, o texto diz que Calvino já tinha avisado Servetti antes, por carta, do perigo que ele correria se fosse para Genebra com aquelas ideias. Avisou-a, não venha. Mas é importante dizer que o próprio Livro dos Mártires, mesmo apresentando esses argumentos todos, não passa um pano total para Calvino, né? Não, de forma alguma. Admite que nesse episódio ele agiu de forma contrária ao espírito benigno do Evangelho, é uma crítica direta. Sim. Sugere que o melhor é derramar uma lágrima pela inconsistência da natureza humana, lamentando essa falha, mas também diz que Calvino defendeu publicamente o que fez, né? Dizendo que agiu por dever de consciência para proteger a igreja do que ele considerava um erro fatal. Ele se justificou. E a análise que o texto faz vai na raiz do problema que eu acho bem interessante. A questão não era defender a Trindade contra o unitarismo de Servetti em si, mas a crença geral da época muito difundida de que erros teológicos graves eram crimes contra o Estado e, portanto, deveriam ser punidos pelo governo civil. A mistura de igreja e Estado. Exatamente. Era essa mistura perigosa entre poder religioso e poder político que levava a essas situações trágicas, não só em Genebra, mas em muitos outros lugares da Europa na época. A ideia de separar totalmente igreja e Estado ainda estava muito, muito longe. Ufa! Superada essa parte difícil, vamos falar da influência dele. Porque foi gigantesca, né? Depois da morte de Lutero, Calvino se tornou a grande referência da reforma em muitos lugares. França, Holanda, Escócia, partes da Alemanha, Itália, Inglaterra. Uma difusão impressionante. O texto menciona que ele chegou a manter contato e orientar cerca de 2.050 igrejas reformadas espalhadas pela Europa. 2.050. É um número absurdo para a época. Uma rede enorme.
O testamento dele, que o livro cita alguns trechos, é bem revelador do pensamento dele, né? Sim, muito. Ele reafirma a fé na salvação pela graça de Deus através de Cristo, baseado na livre eleição, aquela doutrina central para ele, e defende o próprio trabalho, dizendo que ensinou a palavra pura e simples e que combateu as batalhas que precisavam ser combatidas de maneira frontal e direta. Mostra a convicção que ele tinha no que fazia, né? Até o fim. Total convicção. Ele morreu relativamente jovem, em 1564, com 55 anos, mas deixou uma marca, nossa, profundíssima. E um detalhe que o texto faz questão de frisar é a simplicidade da vida dele. O salário como pastor em Genebra era modesto, sem coroas, diz o texto, e ele teria recusado aumentos. Austero. Muito. Quando morreu, deixou poucos bens, umas 300 coroas, incluindo o valor da biblioteca dele, que devia ser considerável, imagino. Com certeza. E tem outra história interessante. Quando ele voltou de Estrasburgo para Genebra, ofereceram a ele, além da cidadania, o salário de um antigo cargo eclesiástico que ele poderia ter direito. Mas ele recusou, não quis o dinheiro. Essa austeridade se via também na forma como ele tratava a família, segundo o texto. Trouxe o irmão, Antônio, para Genebra, mas não arranjou um carguinho para ele, nada disso. Não usou a influência. Pelo contrário, fez o irmão aprender um ofício encadernador de livros, e foi disso que ele viveu. Ao mesmo tempo, se preocupava com a reputação da família, como num caso complicado envolvendo a esposa do irmão. Parece que ele separava bem as coisas, vida pessoal e vida pública, sem usar influência para benefício próprio ou dos parentes. Interessante essa postura. E aí vem uma afirmação no final do capítulo que, nossa, faz a gente parar para pensar. O texto cita um Dr. Wisner dizendo algo como: ninguém fez mais pela liberdade que o mundo hoje desfruta do que João Calvino. Uau! Pois é, uau! Isso soa quase contraditório depois de tudo que a gente falou sobre o rigor em Genebra e o caso Servet, não? Como pode o mesmo homem ser associado a um controle social rígido e, ao mesmo tempo, ser considerado um precursor da liberdade? É uma tensão muito interessante no legado dele. Exato. Essa afirmação nos força a olhar para além da imagem mais óbvia de Calvino, né? Aquele líder austero e inflexível. Alguns historiadores argumentam que, ao estabelecer um sistema em Genebra onde a igreja tinha certa autonomia em relação ao poder puramente civil, lembra dos conflitos com os magistrados. E ao enfatizar a responsabilidade individual diante de Deus, as ideias de Calvino, talvez até sem querer, ajudaram a plantar sementes para conceitos posteriores de direitos individuais e limitação do poder do Estado. É uma interpretação complexa, claro, e bastante debatida, mas existe. Então, resumindo nossa conversa de hoje, a gente viu a trajetória de Calvino, desde a formação intelectual, a ruptura com a Igreja Católica, a vida meio nômade por causa da perseguição, o papel central dele na organização da Igreja e da sociedade em Genebra. A consolidação do poder ali. Isso. Passamos pela sombra do caso Servet, que é incontornável. Vimos a enorme influência que ele teve na Europa e alguns traços do caráter dele, como a austeridade e a convicção, assim, inabalável. É definitivamente uma figura cheia de camadas. Um teólogo que moldou o pensamento de milhões, um organizador implacável, envolvido em atos que hoje nos chocam, sem dúvida, mas que, por outro lado, segundo a fonte que lemos e algumas análises históricas, pode ter tido um papel inesperado na história das ideias de liberdade. Isso sempre nos lembra da importância de analisar personagens históricos dentro de seu tempo, né? Com as informações que temos, evitando julgamentos muito simplistas ou anacrônicos. E fica aqui uma provocação para a gente pensar, que surge justamente dessa tensão toda no material que a gente analisou hoje. Como a gente concilia essas duas faces de Calvino? O líder rígido de Genebra, envolvido na morte de Servet, e esse suposto inesperado contribuidor para a liberdade moderna. Uma pergunta difícil. O que essa complexidade toda nos diz sobre como o poder, a fé e as ideias de liberdade se misturam e evoluem na história. Muitas vezes de formas que a gente nem imagina, né? Exatamente. Dá o que pensar.
Material para pensar não falta, e a boa notícia é que a gente vai continuar explorando o Livro dos Mártires em breve, trazendo mais histórias e discussões como essa aqui. Tem muita coisa lá ainda. Com certeza. Por hoje é isso, que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima!